meninos e meninas. Começamos agora a nossa semana 6. O tema da aula dessa semana é Arte na Prática e a Arte Agora. Nós estudamos ao longo desse trimestre algumas questões basicamente teóricas. Agora nós vamos mudar o direcionamento da nossa atenção e vamos tentar conciliar algumas dessas questões teóricas com as questões práticas, ou seja, chegou a hora de botar as mãos na massa. Nós estudamos alguns estilos artísticos mais antigos. A nossa atenção ficou especificamente voltada para o final do século XVIII, início do século XIX. E agora a gente vai pensar o que os artistas estão fazendo hoje, né? E se os artistas estão fazendo alguma coisa agora, como que essa produção artística do tempo presente se relaciona com essa produção artística do passado? Quais são as questões de similaridade ou quais são as questões de encontro entre uma arte produzida no passado e a arte produzida no presente? Se nós pensarmos que a arte ela é uma retratação do passado, ela naquele momento em que ela estava sendo produzida, ela era uma retratação do presente, né? Então o artista ele vai de alguma maneira pensar as coisas que estão em acontecimento e a partir disso que está em acontecimento, ou seja, as questões da sociedade, a vida cotidiana, o pensamento, o comportamento, os padrões de consumo, as concepções políticas, filosóficas, o desenvolvimento da tecnologia, enfim, todas essas coisas vão fazer com que os artistas absorvam essa experiência da vida mesmo, né? Já que eles estão ali vivendo nessa sociedade, enfim, e produzam algum trabalho. Então, quando as obras de arte são produzidas, de alguma maneira e em vários aspectos, elas refletem a maneira como o artista experimenta o mundo, a maneira como o artista vê o mundo. E aí, quando a gente olha obras de arte produzidas em outros tempos, no passado, em tempos anteriores, em outras civilizações, nós conseguimos uma observação de como, naquele momento que hoje consideramos passado, mas que naquele momento em que a obra foi produzida era considerada presente, os artistas, as pessoas, aquela comunidade, a sociedade, enfim, estava vivendo. Quais eram os aspectos, então, que comoveram, que chamaram a atenção, que produziram inspiração, inquietação, enfim. Abril de 2020 e a arte agora, né? A gente tem uma série de questões que estamos vivendo, estamos aqui em quarentena, vocês aí, eu aqui na minha casa, e o mundo acontecendo, uma série de coisas, uma série de acontecimentos e a condição da pandemia que coloca uma relação de convívio outro, virtual nas nossas vidas e que faz também com que diferentes nações do mundo estejam experienciando algo em comum. Momentos conturbados, eles também trazem de alguma maneira um conteúdo, vamos colocar assim, para os artistas que estão produzindo naquele momento. E a gente vai observar que nesse período de quarentena está acontecendo muita coisa legal, principalmente para os aspectos da arte. Nesses aspectos legais eu vou ressaltar duas questões para a gente trabalhar. A primeira questão é a internet como uma possibilidade de comunicação, de acesso aos espaços culturais, de acesso à arte. Então a internet como um espaço de convivência e comunicação voltada para o lugar da arte tem sido algo muito legal e tem sido algo que tem se sustentado de uma maneira muito positiva durante a quarentena. E a segunda questão é uma série de trabalhos artísticos que estão aparecendo agora e que tem o tema relacionado ao Covid-19, né? Não só a condição da pandemia, mas os métodos de prevenção, possibilidades de informar através de trabalhos que são um pouco mais criativos e também relatos, né, de indivíduos, de pessoas, de artistas que têm produzido uma série de trabalhos que falam sobre o tema, né, que de alguma maneira refletem, questionam, provocam, né, um pouco da nossa observação a essas questões. Como a nossa intenção agora é fazer um trabalho prático, tcharam, né, você tem que pensar alguma coisa que você vai realizar, com as suas mãos, você vai fazer alguma coisa. A gente vai ficar com a segunda questão, tá? Que é como que os artistas na atualidade têm interpretado os acontecimentos presentes,
Tem um estúdio de design chamado Poa Studio. É um estúdio da cidade de Córdoba, na Argentina. E esse estúdio de design tem uma série de artistas que produziram várias releituras de obras de arte consideradas icônicas na história da pintura, inserindo sobre essas obras uma máscara de proteção, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos dessas obras que eu separei para vocês e vou estar mostrando aí para a gente buscar inspiração nesse trabalho. É um trabalho muito interessante porque apresenta o assunto de uma maneira um pouco mais descontraída, né? As colagens, elas têm essa característica, né, de serem às vezes um pouco mais dinâmicas. A releitura normalmente faz isso, tá? Bom, na sequência a gente tem a obra As Meninas, do artista Velázquez. É um exemplo de arte barroca. Depois a gente tem uma aula de anatomia de Rembrandt. E aí observem que existe um único personagem nessa pintura que não está usando máscara. Talvez isso signifique alguma coisa. Bom, depois a gente tem a obra O Grito, de Edvard Munch, e a obra Moça com Brinco de Pérolas. Além disso, por último aí na sequência eu separei um autorretrato de Pablo Picasso e a clássica Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Tem uma outra conta no Instagram que eu encontrei que chama Plague History, sei lá, enfim, essa conta tá escrito, que também fez uma série de releituras de obras de arte consideradas clássicas, inserindo aí uma máscara de proteção sobre esses personagens. Na sequência a gente tem um autorretrato de Frida Kahlo e a gente tem um autorretrato de Van Gogh. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês são as pinturas murais e alguns grafites que apareceram em diferentes lugares do mundo, que também fazem uma abordagem sobre esse tema e que vão falar sobre os cuidados de higiene, possibilidades de prevenção. Observem que a coisa da máscara é algo que está aparecendo muito, né? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é a releitura do cartaz utilizado pelos americanos para convocar jovens para o exército. Um artista chamado TV Boy colocou uma máscara no Tio Sam e acrescentou a frase "Eu quero você". Não, eu quero que você fique em casa. A frase original da obra é "Eu quero você". A obra está localizada na cidade de Barcelona, na Espanha. O segundo exemplo é uma pintura de um artista palestino, um mural, né, de rua, com a frase escrita "Combatendo a epidemia, nós protegemos o ser humano e preservamos a terra". Em Bristol, na Inglaterra, um artista chamado Luke Jerram produziu uma escultura de vidro representando o coronavírus. Tem uma série de coisas legais que vocês podem estar pesquisando. Eu trouxe 3 trabalhos para a gente ver, que escolhi pelo meu próprio gosto, fiz essa curadoria para vocês, que o primeiro é um calendário, acho que a gente já não sabe mais muito bem que dia da semana que é, todo dia é domingo, né? Tem se falado muito sobre isso durante a quarentena, então talvez seja um aspecto que a gente tem em comum. A segunda obra que eu separei como exemplo é uma mocinha que usa um livro como máscara. Eu achei essa obra muito linda, assim, e tem uma questão, né, de fato de que a leitura ela sempre possibilita essa sensação de liberdade, né? Então, respirar a leitura seria aí uma possibilidade de você ocupar seu tempo, então achei essa obra muito linda. E o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês é uma pintura em aquarela que retrata profissionais da saúde com todos os equipamentos de EPI e tal. Nós falamos de um monte de coisa, nós vimos uma série de exemplos e aí agora a minha proposta para vocês é que vocês elaborem alguma coisa. A primeira questão é que você não precisa comprar nada. Você vai investigar na sua casa quais são os materiais de arte ou possivelmente artísticos que você tem à sua disposição. Então, papel, canetas coloridas, lápis de cor, você pode escrever um poema, você pode fazer um desenho, você pode fazer uma colagem, editar uma fotografia, fazer uma fotografia da tua janela, fazer um autorretrato seu, enfim, você pode fazer qualquer coisa
que você considere arte. Então, primeiro, produzir o seu trabalho, depois você pode publicar o seu trabalho nas suas redes sociais. Você pode também publicar e marcar o Instagram da escola, compartilhar com seus amigos, enfim, sei lá, fazer o que você quiser. Você vai guardar esse trabalho e quando nós voltarmos para as aulas presenciais, você vai levar esse trabalho para a aula e nós vamos compartilhar esses trabalhos, né, o seu com os seus colegas, o de vocês comigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência que nós estamos vivendo, tá bom? Não precisa mandar o trabalho por e-mail por enquanto, então é só guardar o trabalho e levar esse trabalho depois que a gente voltar. Boa semana para vocês, bons estudos.